Hola estudiantes de la tercera serie de la enseñanza media. Yo soy la profe Josiana y estaremos aquí en esta clase de número 31. Antes de mais que nada, vamos aos nossos lembretes da aula, né? Primeiro, sobre a atividade obrigatória. Vai contar como presença, como registro lá das presenças de vocês. O link da atividade está com esta aula lá no Classroom. E se você não tem acesso à internet, você precisa realizar as suas atividades daqui desta aula e entregá-las lá na secretaria da escola. Combinado? A ver, ¿te acuerdas de que vimos ayer ou de que vimos antes? Que foi que nós vimos na aula anterior? Por um mal chiste, a um buen amigo perdiste. Lembram desse refrão, desse ditado popular que fala que por uma boa piada, por uma má piada, eu perco um bom amigo? Então, falava sobre isso. Nós vimos um pouquinho sobre dito popular e vimos um pouquinho sobre historietas, sobre texto informativo, sobre expressões idiomáticas, né? Um pouquinho sobre a apócope, da perda do o final, né? Então vamos lá. E vimos também um pouquinho sobre o Dia Internacional da Amizade, que foi no dia 30 de julho. Vamos ver. Hoje aprenderemos que? O que é que nós vamos aprender hoje? Hace frio? Calor? Ou llueve? Vamos ver um pouquinho sobre clima, né, gente? Faz frio? Faz calor? Ou vai chover? Ou chove? Né? Isso é uma pergunta que muita gente faz, né? Às vezes nos elevadores, olha para a pessoa que está do lado, e aí, como é que está o tempo? Não é mesmo? Então nós vamos ver um pouquinho sobre previsões meteorológicas, as previsões meteorológicas, um pouquinho sobre essas locuções de tempo, expressões relacionadas ao tempo, ao clima e também expressões relacionadas ao futuro, já que nós temos a palavra previsões, né? E expressões relacionadas a tempo e clima. A ver, para começar, temos gaturro. Conhecem o gaturro já, né? Nosso amigo de longa data. Olha só, o que o gaturro diz? Aparentemente, ele está num lugar em que está chovendo. E aí ele diz assim, amo los dias de lluvia. Eu amo os dias de chuva. Nublados, grises, com bruma, né? Nublados cinzas, né? Acinzentados. Invitam a quedar-se em casita. Então, eles nos convidam, esse momento, eles nos convidam a estar na nossa casa, né? Ficar em casa. E não fazer nada, não fazer nada. Amo la lluvia. Então, ele ama a chuva, né? Ele fala que ama a chuva. E no último quadrinho, a gente descobre uma coisa, né? E se não há, lá inventamos, ou seja, se não tem chuva, a gente inventa, né? No último quadrinho a gente descobre que, na verdade, ele não estava num momento chuvoso, ele não estava num dia chuvoso, ele estava, na verdade, criando a sua própria chuva lá na banheira da casa dele, né? A ver, então, sobre la previsión de tiempo. Vamos a ver a previsão do tempo para algumas cidades. Então, nós vamos ver a previsão do tempo para algumas cidades. Se vai você de viagem a algumas calles, se você vai viajar para algumas ruas, né? Assegure-se de que sua maleta deve estar el paraguas, el jersey, los guantes ou uma roupa bem ligeira. Olha só o que precisa ter nessa mochila. Paraguas, guarda-chuva. Jersey é tipo uma blusa, né? Uma blusa quente. Los guantes, luvas. E uma roupa bem ligeira, quer dizer, uma roupa mais leve, caso também possa vir a estar calor, a ter um bom tempo, né? Então, conforme el caso, você precisa levar vários tipos de roupas. E agora, uma pergunta para ti. Onde solemos encontrar ou ler ou escuchar sobre as previsões meteorológicas? Onde é que a gente costuma encontrar esse tipo de previsões? Pensem um pouquinho onde é que a gente sempre vê esse tipo de texto, esse tipo de imagem, esse tipo de coisa, e nós já voltamos para refletir juntos.
A ver, entonces, ¿dónde solemos encontrar o leer o escuchar sobre las previsiones meteorológicas? Bueno, podemos decir que em la tele, ou seja, na televisão, a gente encontra esse tipo de previsão meteorológica, sobretudo nos jornais, né? Em la rádio também, em momentos em que tem programas de previsões meteorológicas e também podemos fazer buscas em los ordenadores e em los móviles, né? Nós podemos buscar na internet a previsão do tempo para hoje, para amanhã, ou enfim, né? Podemos buscar as previsões do tempo. E também há, na telinha dos nossos celulares, a previsão do tempo, né, gente? Então, dentro dos sites da internet e nas telas dos computadores, nas telas dos nossos celulares. São lugares onde nós podemos encontrar esse tipo de texto. A ver, entonces, vamos a ver uma previsão de tempo. Uma previsão de tempo para La Habana. Para quem não sabe, La Habana fica lá em Cuba, né? Em La Habana, o calor é muito intenso. Então, o calor é muito intenso nesse lugar. Las playas, sempre com muita gente bonita e dourada, bajo um cielo despejado. Então, as pessoas sempre muito bonitas, douradas, embaixo de um céu muito bonito, né? El habanero, a pessoa que vive em Habana, muito lejos de preocupar-se, pode aproveitar o buen tempo com tranquilidade. Então, essa pessoa, a pessoa que vive lá em La Habana, fica muito longe de se preocupar porque ele pode aproveitar o bom tempo com tranquilidade. Por quê? Pois a previsão indica tempo estável com a temperatura entre os 38 e 42 graus. Olha só, ao lado a gente tem um infográfico que diz exatamente a mesma coisa que esse texto, né, que o texto escrito com as letras, com as palavras, mas ele já traz algumas outras informações, ele traz imagens, ele é mais visual, né, ele traz uma cor para que a gente possa, para que chame a nossa atenção, ele traz umas imagens que são relacionadas ao clima, né, como por exemplo o termômetro, o sol, os graus, né, então basicamente, aquele texto que é o infográfico, ele diz a mesma coisa que este texto aqui, que está com palavras, escrito apenas com as palavras. Por isso, eu quero que vocês contestem a pergunta, eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta. Com base em la previsão de tempo, em La Habana, contesta. Então, vocês vão relembrar, olhando para o infográfico, como é que é a previsão do tempo em La Habana e vão marcar qual é a resposta correta, tá bom? A ver, entonces, com base em la previsão de tempo em La Habana, que queda em Cuba, né, que fica em Cuba, contesta, será que, de acordo com a previsão do tempo, hace buen tempo com a temperatura entre 30 e 38 graus? Bom, eu percebo ali que tem o número 42, né, o número 42 graus, então não pode ser essa. La previsão indica muita instabilidade, quer dizer que não é instável, né? Ou melhor dizendo, que não é
estável. Não, a previsão diz muito pelo contrário, né? Não varia tanto, né? Mais estável. E o tempo seguirá bueno com um calor muito intenso. De verdade, né? Que sim. De 38 a 42 grados é um tempo muito intenso. Então, a resposta correta é: o tempo seguirá bueno com calor muito intenso. Outra previsão de tempo agora, solo que agora para Lima, Peru, né? Os limeños tendrán que enfrentar um dia de frio e bastante nuboso. Bom, agora a gente está lendo uma outra temperatura, né? Um outro clima, totalmente diferente daquele de La Habana. Então, os limeños, as pessoas que vivem em Lima, vão ter que enfrentar um dia frio e bastante nublado, né? Os termômetros oscilam entre 10 e 12 graus. Nossa, muito diferente daquele outro, né? A meteorologia prevê uma tormenta rápida e com ventos muito intensos no centro e no sul do país. Então, a meteorologia prevê um momento de tormenta que é rápida, com ventos bastante intensos no centro e no sul do país. Os peruanos não podrão olvidar seus paraguas ao sair de seus trabalhos, ou seja, as pessoas que vivem lá no Peru, os peruanos, não poderão esquecer de forma nenhuma os seus guarda-chuvas ao sair dos seus trabalhos. E novamente nós temos ao lado, para ilustrar esse nosso texto, né, um infográfico que mostra justamente o que diz nesse texto, só que com imagens que demonstram o clima, só que com os números dos termômetros, né? Então, novamente quero que vocês agora reflitam um pouquinho sobre essa previsão do tempo lá em Lima, Peru, e respondam qual dessas alternativas corresponde ao clima do Peru nesse momento. A ver, entonces, com base na previsão de tempo em Lima, Peru, contesta. Então, com base na previsão, será que o frio é muito intenso, cielo nuboso com previsão de lluvia e vento? Será que llueve muito, pero hace muito calor? Será que faz calor nesse momento? Se prevê bom tempo com cielo despejado para o sul e o centro do país. Sabemos que o cielo despejado, na verdade, é um céu limpo, né? Então, na verdade, em Lima, Peru, o frio é muito intenso, de acordo com aquele texto, né? O céu, né? O cielo está nuboso, nublado, e com previsão de lluvia e vento. Muito bem. Outras formas que nós temos para expressar esse tempo.
né? Para expressar como está o tempo. Hace calor, ou então, hace mucho calor. Faz muito calor ou faz calor. Hace um calor muito intenso, né? El tempo está bueno, quer dizer, o tempo está bom, né? O tempo está bom. Hace buen tempo, a mesma coisa, o tempo está fazendo um tempo bom, né? Hace mucho frio, agora para expressar frio, né? Hace mucho frio ou hace frio solamente, né? El tempo está malo, o tempo está ruim, né? Hace mal tempo também quer dizer a mesma coisa. El cielo está cubierto, quer dizer nublado, coberto com nuvens. Ele está nuboso, está nublado. Outras formas de expressar como está o tempo. Llueve mucho ou somente llueve, né? Está chovendo, chove muito. El tempo está lluvioso, o tempo está chuvoso. Se esperam tormentas, quer dizer, bom, vem tormentas por aí, né? Estamos esperando tormentas. Habrán chubascos, chuviscas, né? Ou vai chover muito, ou então chovinha leve, né? Garoa. Ventea ou ventea mucho, vento, tem a ver com vento, né? Está ventando muito. Sopla mucho el viento, a mesma coisa, né? Que ventorela, né? Che, que ventaca. Hay niebla, ou então hay mucha niebla. Isso para países onde se niebla, né? Tem muita neve. Nieva mucho, a mesma coisa, está nevando muito. Hay mucha humedad, ou hay humedad, né? Que o tempo está úmido e o cielo está despejado, o céu está limpo. A ver, agora quero que vocês relacionem estas imagens com as expressões de tempo. Então, nós temos ali 3 imagens, eu quero que vocês relacionem essas 3 imagens com o que diz ali nas alternativas, beleza? Resolvam aí, nós já voltamos. A ver, então, como relacionamos então essas imagens a las frases, né? Olha só, a primeira imagem, uma nuvenzinha azul, parece que tem umas gotinhas saindo dela, então, por exemplo, aparentemente está chovendo, né? Qual dessas 3 fala que está chovendo? Hoy en la ciudad llueve mucho, a letra B. A segunda imagem tem a ver com o sol, parece que está calor, né? Então, el calor está muito intenso, a letra A. E por último, a gente tem uma outra nuvenzinha e agora com uma imagem que parece que tem um raio saindo dela, né? Então, acredito eu que se esperam tormentas por la noite. Se esperam tormentas pela noite. Beleza? A ver, mira essas frases abaixo, olha só para essas frases.
Los montevideanos tendrán que enfrentar com ânimo e buen humor um cielo cubierto. Então, os montevideanos, né, quem mora em Montevidéu, terão que enfrentar com ânimo e bom humor um céu que está coberto, né? La previsión indica que viene muita lluvia para os próximos dias. Então, a previsão indica que vem chuva por aí, né, nos próximos dias. Los peruanos não poderão olvidar sus paraguas al salir a sus trabajos. Os peruanos não podem esquecer dos seus guarda-chuvas quando eles forem sair de casa. Olhem só, tem 3 verbos aí, né? O verbo tendrán na primeira frase, o verbo viene na segunda frase e o verbo podrán na terceira frase. Esses 3 verbos que estão destacados, eles apresentam ações que estão no futuro, ou acciones del futuro, tá? Olha só, aí vocês precisam realizar uma atividade. Retomem então uma leitura, né, que fala justamente sobre uma previsão do tempo e eu quero que vocês destaquem verbos como aqueles que nós acabamos de ver, que indicam uma ação que representa futuro, tá bom? Leiam esse texto então, se for preciso releiam novamente e destaquem quais são os verbos que representam o futuro. Lembrando que nós temos verbos que estão conjugados no presente, mas que lendo esses verbos nós vemos que eles estão falando algo que vai acontecer ainda, tá? Então preste muita atenção nisso. Resolvam e nós já voltamos para reler esse texto. A ver, entonces, durante la primera mitad del día se esperan cielos con intervalos nubosos de tiempo medio e alto, en el maior parte del interior peninsular. Então, o verbo que representa futuro nesse trechinho é o verbo esperar-se, se esperam, né? Então, nós esperamos, se esperam que o céu esteja nublado, né, com intervalos de tipo meio e alto, enfim, né?
com possibilidade de chubascos, então de chuva, e tormentas ocasionais, dispersas e, em geral, débiles, quer dizer, fracas, né? Chuvas fracas. E nessa mesma área interior se formará por la tarde nubosidade de evolução, ou seja, vai evoluir, né? Se eu falei vai evoluir, então eu acabei de falar de algo que vai acontecer no futuro. Então, o verbo é se formará, né? Expressa futuro. E tormentas serão algo mais prováveis, ou seja, então vai ter chuva, né? E com probabilidade de tormenta, pudiendo chegar a ser fuertes em la cordillera cantábrica, ou seja, pode ser que elas sejam fortes, né? Nessa região cantábrica, norte do sistema ibérico e Pirineus, né? Então, nessa região pode chegar a ter um clima com chuva mais forte. Um outro texto para vocês, né? Mais um texto, e agora vocês vão destacar outras palavras. Vocês vão destacar, ou é o mesmo texto? É o mesmo texto. Vocês vão destacar nesse mesmo texto agora as palavras que expressam tempo e clima, tá? Procurem aí, se preciso, vocês releiam o texto, né? Para que vocês encontrem as expressões sobre tempo e clima. A ver, entonces, durante a primeira metade do dia se esperam cielos com intervalos nubosos de tipo médio e alto. Bom, aí a gente já encontra uma expressão de tempo e clima, cielos com intervalos nubosos, né? E depois, um pouco mais adelante do texto, em la maior parte do interior peninsular, com possibilidade de chubascos e tormentas, que também são expressões de tempo e clima, chuvarada, né? E tormenta, chuvas e tormentas. Ocasionais, dispersas e, em geral, débiles, fracas, né? E nessa mesma área interior se formará por la tarde nubosidade. A palavra nubosidade também tem a ver com tempo, clima, né? Nublado. E os chubascos e tormentas serão algo mais prováveis. Chubascos e tormentas também é expressão de clima, tá? Outra atividade, e agora vocês vão
praticar, né? Vocês vão praticar a escrita. Mira a previsão meteorológica ao lado, ou seja, essa previsão que está aqui nesse infográfico, e escreve como será o clima ao passar do dia. Então, vocês vão olhar ali que tem manhã, tarde e noite. E de manhã, de tarde e de noite possui aí uma temperatura mínima e máxima. Vocês vão olhar as imagens, o que é que dizem essas imagens também, né? Qual dia é da semana, né? Para que vocês resolvam e escrevam esse texto de vocês, tá? Escrevam, pratiquem a escrita em língua espanhola e nós já voltamos com a possibilidade de texto.
A ver, então, claro que cada um de vocês vai ter um tipo de escrita, né? Mas eu coloco aqui uma sugestão, uma possibilidade de resposta, tá? Então, eu, professora, escrevi o seguinte: hoje será um dia muito frio. Por la mañana vienta mucho. E a temperatura chega a 12 graus, né? Então, hoje vai ser um dia frio, de manhã vai ventar e a temperatura vai chegar aos 12 graus. Las previsiones dizem que por la tarde el tiempo quedará bueno, então o tempo vai ficar bom, tá? Pero com possibilidade alta de chubascos, então com a possibilidade alta de que possa chover, né? Se esperam tormentas ao final da tarde, então ao fim da tarde se esperam tormentas. E por la noche hará frio, vai fazer frio à noite e el cielo estará nuboso, vai ficar nublado. A temperatura não passará de los 16 graus, que é tudo tudo que diz naquele infográfico, mas agora de forma escrita em texto, né? Apenas com as palavras. A ver, então, vamos a nosso quiz, aquele que vocês já conhecem, que a gente retoma todos os conteúdos da nossa aula, né? Vamos falar um pouquinho sobre tempo e um pouquinho sobre expressões de futuro. Leiam ali, relembrem o que é que a gente viu em toda essa aula e nós já voltamos com as respostas. A ver, então, sobre o bom tempo. Então, qual dessas alternativas abaixo expressa tempo bom, bom tempo? Será que hoje o dia estará frio e parece que vai chover? Bom, eu penso que quando eu vou pensar em bom tempo, não, né? Se o dia está frio e parece que vai chover, não é tempo bom. Agora o cielo está coberto, nublado, né? Acredito eu que também não. Agora, quando eu digo que o dia está lindo e hace calor, aí sim eu estou falando de bom tempo, né? De bom tempo. E a número 2, marca lá a alternativa correta sobre as expressões de futuro. Será que nesse momento há muitas nuvens no cielo? Agora não expressa futuro, né? Mañana lloverá mucho. Opa, amanhã. E ayer o cielo estava coberto. Ontem o céu estava coberto. Não, né? A resposta correta para expressar futuro é a letra B. Mañana lloverá mucho. No nosso quiz, as respostas ficaram assim. Número 1, letra C. Número 2, letra B. ¿Qué aprendemos hoy? ¿Qué aprendimos hoy entonces? Bueno, hoy nuestra clase hablaba sobre hace frío, calor ou llueve, né? Faz frio, calor ou chove. Vimos um pouquinho sobre as expressões meteorológicas, as expressões meteorológicas, né? E algumas locuções de tempo e também expressões de futuro. E também vimos expressões relacionadas ao tempo e ao clima. E essa foi nossa classe de hoje. Vamos então hasta uma próxima oportunidade, hasta a próxima classe. Quédense bem e tchau!